Vamos iniciar então a banca. Fábio de Moraes. A gente inicia então também trazendo a presença dos membros da banca, professora doutora Daniela Godoy Jacomassi, ela é do nosso programa aqui, Departamento de Educação Física do UFSCar, e também o professor doutor Maurício Mendes Belmonte, da Prefeitura Municipal de Sorocaba, agora, né? Também nosso ex-aluno, parceiro, companheiro aí de luta aí no nosso departamento, né? Já contribuiu bastante, está aqui contribuindo de novo com a gente. Todos bem-vindos, todos convidados aí, todos presentes na sala. A gente vai dar a palavra então agora para o Fábio, que vai fazer a sua apresentação. Tá bom? Então, por favor, Fábio, fique à vontade, tranquilo, aproveita, tá? Eu vou desligar meu microfone e você segue aí. Obrigado. Obrigado por todas as pessoas que, né, acordaram mais cedo, estão aqui acompanhando a apresentação. Então, eu vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Educação Física Escolar e a Contribuição da Metodologia Cadirreira nos Conhecimentos Atitudinais. Eu sou o Fábio de Moraes, fui orientado pela professora doutora Yara Couto e co-orientado pelo professor doutor Osmar Moreira de Souza Júnior. Bem, eu entrei em contato, né, com a metodologia Cadirreira através de estagiários que recebi na escola. Eu tive também uma professora que trabalhou junto comigo e ela conhecia, né, o futebol cadirreiro, além de alunos que foram meus alunos lá na escola e eles também participavam de um projeto social próximo à escola e conheciam a metodologia. Aí a minha experimentação com outros esportes, né, outros jogos, ela começou a ocorrer devido à minha ânsia, né, em desenvolver as questões atitudinais durante as minhas aulas. Por isso eu comecei a experimentar em outras modalidades o futebol cadirreiro, a metodologia do futebol cadirreiro. Na revisão da literatura, então, eu trago na minha dissertação a origem do futebol cadirreiro, que deu-se na Argentina em 2001. Aí vem para o Brasil em 2012, através da Unicinos, uma universidade no Rio Grande do Sul, e depois, né, ela começa a ser utilizada na escola ainda em 2009, lá na Argentina, uma experiência feita no município de Chosmalau em jogos escolares. Já em 2015, Souza Júnior, Martins e Belmonte, eles produziram um artigo sobre a possibilidade da utilização da metodologia com o intuito de explicitar os saberes atitudinais, que até então eram desenvolvidos sem que houvesse um planejamento prévio. Então eu trago aqui para vocês as dimensões do conhecimento, né? A dimensão conceitual é o que a gente deve saber, a dimensão procedimental é como que a gente faz, né? E a dimensão atitudinal, então, como que é a postura nossa diante de tudo isso? Essas dimensões do conhecimento, elas estão todas ligadas, né? E elas são desenvolvidas durante a aula. O conceitual é mais fácil de ser trabalhado, de ser elaborado. A gente costuma entender ele como a parte teórica da aula, enquanto que o procedimental a gente entende como a parte prática. O atitudinal, ele é tanto teórico quanto prático. Bem, na minha pesquisa, então, o objetivo dela é verificar a contribuição da metodologia Cadirreira nos conhecimentos atitudinais. Então, como que os alunos, né, eles participam da aula? Qual é a postura deles diante da aula, diante do outro, né, diante do conhecimento? E isso é importante com relação também à formação do cidadão. Eu chamei de primeiro tempo da minha pesquisa
Ô, E, Fábio, só um minutinho, eu vou interromper porque parece que não está passando os slides. Só para, pelo menos, desculpa aí, só isso. Vou imagina, fechar o. eu tô no quinto slide já, Yara, não tá passando? Ô, Fábio, Ah, eu acho que não tá no modo de apresentação, sabe? Quando você clica ou clica o apresentar. F5 no PowerPoint para apresentar, então ele está só É, rodando dentro do próprio PowerPoint. deixa eu ver, vou mudar aqui. Eu tinha colocado a apresentação da janela. E é isso E sim. aí, Aí depois, quando você entra no PowerPoint, você clica para apresentar, como se você fosse apresentar. Não sei, aqui não estava aham, aparecendo nesse modo. vamos ver aqui agora. E agora? Como que tá agora? Vocês estão vendo, pessoal? Tá carregando aqui agora. O Aqui que eu deu quero quando certo estou já. jogando. Isso, está nesse slide. Objetivo. Ah, joia. Querem que eu volte? Não tem necessidade para mim. Não precisa, não. Tá. Então, aí eu tinha passado por esse, agora eu estava nesse slide aqui, ó. Tudo bem? Pode continuar? Fábio, é só continuar, Fábio. Ah, Pode então tá continuar. bom. Tá bom, então, vou continuar então. Bem, então eu chamei de primeiro tempo, né? É uma analogia que eu estou fazendo com a metodologia Cadirreira, tá? É, e aí, eu vou trazer aqui para vocês, então, a explicação da metodologia Cadirreira, como que ela é. Então, a metodologia Cadirreira, ela deriva do futebol cadirreiro, que eu já tratei anteriormente, né, da origem dele lá na Argentina, e ele é realizado um jogo em 3 tempos. Então, no primeiro tempo, nós definimos as regras do jogo, a gente tem um jogo base, então eu vou dar sempre o exemplo do futebol cadirreiro e depois, né, eu acabei transcendendo isso para outras modalidades. Então, aí mais para frente eu vou explicitar melhor, que foram os jogos de invasão, esportes de invasão, tá? Então, no primeiro tempo, a gente vai conversar sobre as regras. Nós vamos definir as regras, vamos alterar a regra, propor outras regras, ou mesmo tirar alguma regra da atividade. No segundo tempo, nós vamos fazer o jogo propriamente dito. Esse jogo, ele é baseado naquelas regras que a gente definiu anteriormente. E no terceiro tempo, nós vamos verificar o placar, vamos ver qual foi o time vencedor. O jogo, ele é misto, tá? É composto, então, os times são compostos por meninos e meninas. Ele não tem juiz, ele tem um mediador. E no caso, o mediador, ele vai participar desde o primeiro tempo, ajudando, fazendo anotações das regras que foram estabelecidas. Ele vai acompanhar o jogo para estar observando os ocorridos no jogo. E no terceiro tempo, ele vai ajudar fazendo a mediação, trazendo acontecimentos do jogo para compor o placar final. Esse placar final ele é composto da seguinte maneira: o time que ganhou no segundo tempo, ele não necessariamente vai ser o vencedor do jogo. Se ele ganhou com 10 pontos de diferença, por exemplo, fez um placar de 10-1, ele vai com 1 ponto para esse terceiro tempo. Além desse placar do jogo, nós também verificaremos o cumprimento de uns pilares. Então, por exemplo, um dos pilares é o respeito. Os jogadores envolvidos, eles precisam ter o respeito, respeitar as regras, respeitar os colegas do seu time e respeitar os jogadores do outro time. Precisa ter também cooperação, companheirismo em relação ao seu time, em relação ao outro time também, e também a solidariedade, também em relação ao seu time e ao outro time. E cada um desses pilares vai trazer a pontuação que vai agregar naquele placar, compondo o placar final. Então, de repente, eles perderam o jogo no segundo tempo, porém, eles cumpriram todos os pilares, né? E se por acaso o outro time acabou não cumprindo os pilares, ele pode ser que perca o jogo. Bem,
Eu dei uma perdida aqui porque teve essa interrupção, vocês me desculpem, tá, gente? Bem, o trabalho também eu submeti ao Conselho de Ética, né? Ele foi aprovado e depois eu passei os termos de consentimento livre esclarecido e o termo de assentimento para os alunos. Quando eles me devolviam os termos de consentimento, eu pedia para eles escolherem um nome para identificá-los durante a minha pesquisa, para que preservasse a identidade deles. Essa pesquisa, então, foi uma pesquisa participativa que eu realizei numa escola estadual pública de São Paulo, do estado de São Paulo, aqui na cidade de São Carlos. Foi realizada numa turma do 5º ano do ensino fundamental. Essa turma possuía 32 alunos, sendo que 18 eram meninos e 14 eram meninas. A média de idade deles era de 14 anos. Essa escola é uma escola que localiza-se num bairro periférico da cidade de São Carlos. Bem, para auxiliar no desenvolvimento do meu trabalho, eu construí uma unidade didática, né? A unidade didática, ela está carregando aqui, isso. Aqui, a unidade didática, então, foi sobre esportes de invasão, tá? Nessa unidade didática, eu construí as aulas. Então, na primeira aula, eu entreguei os termos de assentimento livre esclarecido, entreguei os termos de consentimento livre esclarecido e expliquei. Os alunos já assinaram os termos de assentimento e me devolveram. Nesse dia também, nós fizemos a formação das equipes. Então, esse foi a aula 1. As aulas eram de 50 minutos, né? E eu realizava as aulas às terças e às quintas-feiras. Na segunda aula, eu comecei a recolher, né? Quem lembrou de trazer, eu comecei a recolher os termos de consentimento, livre esclarecido, e eu comecei a explicação da metodologia Cadierreira para eles. Para explicar para eles, eu utilizei a sala de vídeo que a escola tem, né? E aí fiz uma apresentação em PowerPoint, fui explicando desde o início, contando a história do futebol cadierreiro para eles, contando sobre a origem da metodologia Cadierreira e da onde ela estava vindo. Na terceira aula, nós fizemos uma vivência de pique-bandeira. Esse é um jogo, né, um jogo de invasão, já introduzindo nos esportes de invasão, né, com um enfoque nos pilares e na mediação, salientando para eles que o mediador, né, é diferente do árbitro, o mediador não vai apitar a partida. Nós também fizemos um levantamento da discussão sobre a igualdade de gênero na metodologia, depois que ocorreu essa primeira vivência aqui na atividade de pique-bandeira, né? E por aí vai. Eu dei um zoom aqui para explicar um pouquinho melhor aqui a unidade didática como foi, né? Opa! Então, a unidade didática, ela é uma série ordenada e articulada de atividades contendo a apresentação do tema, a observação, o debate e os exercícios. Essa unidade didática, então, foi sobre esportes de invasão, que são modalidades que se caracterizam por comparar a capacidade de uma equipe ao introduzir ou levar uma bola ou outro objeto a uma meta ou setor quadra-campo defendida pelos adversários. Todo esse conteúdo, ele está fundamentado na Base Nacional Curricular Comum, é o BNCC. A Base Nacional Curricular Comum é um documento criado para conduzir o ensino, indicando os objetivos de aprendizagem de cada etapa, respeitando particularidades sociais, regionais e metodológicas. A BNCC reconhece que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuem para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa. Então, dentro da BNCC, nós temos chamado habilidades socioemocionais. As habilidades socioemocionais, elas estão diretamente relacionadas com a dimensão atitudinal do conhecimento,
tá? Dentro dessa dimensão atitudinal, então, nós temos algumas atitudes desejadas, né? Então, por exemplo, nós vamos exercitar a empatia, vai exercitar o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e promover o respeito e também acolher, o acolhimento das crianças. Ainda na trajetória metodológica, para eu perceber, né, na minha pesquisa, para eu recuperar, identificar, perseguir lá, ver se o meu objetivo estava sendo contemplado, eu utilizei uma metodologia, né? Eu fiz a recuperação do processo vivido, reconstruindo a história, ordenando e classificando a informação. As minhas aulas, as intervenções, né, elas foram observadas e depois da observação eu construía as notas de campo. Essas notas de campo, além de ser disparada pela minha memória do que tinha ocorrido nas intervenções, que eu começava a fazer após a aula já, eu também utilizava um áudio da aula que eu capturei através da utilização de um smartphone. Então, eu ia construindo a nota de campo e aí, em alguns momentos, para eu trazer mais dados, eu ouvia essa aula e potencializava aí a construção das minhas notas de campo. Já no segundo tempo, ou seja, o jogo propriamente dito, né, eu elaborei a reflexão de fundo. Então, a reflexão de fundo, ela é: por que aconteceu o que aconteceu? Através da análise e interpretação daquelas experiências, né, voltando, fazendo uma leitura das minhas observações, a leitura do diário, emergiram duas categorias. Eu descobri duas categorias. Uma categoria denominada "mas ele é bom", que está relacionada à competição, ao capitalismo, ao rendimento, e as meninas ficam fazendo unha, relacionada ao gênero, ao patriarcado. Com essas duas categorias, eu construí uma tabela. Essa tabela, ela é baseada na matriz nomotética da fenomenologia, né? E aí, aqui eu tenho, então, as categorias, duas categorias, mas ele é bom, categoria A, e as meninas ficam fazendo unha, categoria B. E aqui na coluna vertical, eu tenho os diários que eu fui construindo a partir de cada intervenção. Então, na primeira intervenção, que eu estava entreguei os termos de consentimento, ficamos mais na classe, não teve tanta interação dos alunos. Surgiu a categoria "mas ele é bom", sendo identificada como segundo trecho no meu diário. O primeiro trecho no diário que eu identifiquei foi "as meninas ficam fazendo unha", relacionada, então, a questões de gênero. No segundo diário, minha segunda intervenção, no primeiro trecho do diário que me chamou a atenção, que foi destacado, está relacionado à categoria "mas ele é bom". E o segundo e o terceiro trecho destacado, relacionado às meninas ficam fazendo unha. O terceiro diário, ele foi apenas descritivo. Eu descrevi a escola, o espaço da escola, a quadra, né? Falei um pouco dos funcionários, um pouquinho da comunidade onde a escola está inserida. Bem, na categoria "mas ele é bom", relacionada à competição, ela surge da seguinte maneira. Um dia eu fui dar aula, né? Fui fazer uma intervenção, e aí eu estava com uma camiseta de basquete de um time norte-americano, uma camiseta do time chamado Golden State Warriors. Após ver a camiseta, Moonlock perguntou se eu gostava do Curry. Curry é o sobrenome de um jogador estrela do time. Demorei para responder, pois pensava em uma maneira de falar que não gostava de jogador, por conta de achar que não possui um comportamento educado frente aos jogadores dos outros times. Após responder que não gostava, ouvi de Moonlock: "Por quê, professor?" E aí eu respondi, né? "Acho que ele é muito estrelinha, acho que isso não é legal.
E o Munlock, ainda indignado ali, né, ele pergunta, mas ele é bom. Então, esse trecho, né, que dá nome à categoria, ele evidencia aqui, né, o comportamento como que a gente vê. Então, por exemplo, se uma pessoa, né, um jogador, ele dá visibilidade para o time, ele retorna financeiramente, é, ele dá status para o time, então ele não precisa ser uma pessoa pautada por ações éticas, né? Ele pode agir de qualquer maneira, o importante é só a competição, então, o importante é só o dinheiro, né? E ainda aqui dentro dessa categoria, né, competição, que também aparece questões de rendimento, eu trouxe aqui um outro trecho. Essa aula foi bem tranquila, porém o tempo foi curto para o programa que eu havia estipulado para cumprir. Com certeza, terei mais aulas do que havia previsto. Então, nesse momento, está aparecendo questões relacionadas à minha preocupação diante do rendimento, né, diante do trabalho docente. Não propriamente com relação à competição que eu estava mostrando no anterior, mas também nessa mesma linha de competição, rendimento e do capitalismo. Nesse trecho que eu vou trazer agora, Chocolate veio até mim para perguntar sobre o placar. Para mim, ele sabia que seu time vencia apertado. O placar mantinha-se 4-3. Eu perguntei para ele se isso era importante e quanto valeria esse resultado ao final do jogo. Essa valorização da competição e a vitória me incomoda. Porém, vejo que com essas questões que lancei a ele, não será possível desenvolver uma reflexão mais profunda desse ponto. Ele voltou à brincadeira e logo veio Jack falando: mais um, professor, me informando que havia pontuado. Estava 5-3, então, no momento, esse placar. Então, considerando a metodologia Cadirreira nesse ponto, né, aqui eu tentei trazer para ele é, aquela a parte em que, do segundo tempo, em que o placar do jogo não é tão importante assim para definir o resultado final do jogo. E também tentando trazer para ele uma reflexão a respeito do que na atividade, então, no jogo, o importante é só vencer, né? Bem, e aí eu trago uma citação do Brandão aqui, ó. E é bem verdade que no futebol é bem melhor 3-1 do que 2-2. Ou seja, não só no futebol, mas como no jogo em si, né, nas atividades que a gente desenvolve, pode ter um bom jogo, pode ser legal, pode ser divertido para todo mundo, incluir todo mundo, porém não ter vencedor. Então seria o caso do 2-2, né? Mas isso parece que não é tão legal, não chama a atenção, né? Ou pelo menos isso é o que foi imposto para a gente até agora, considerando essa lógica capitalista, né? Do rendimento, da competição. O melhor é você ganhar. E se você ganhar por um placar alto ainda, melhor ainda, né? Vai demonstrar que você é bom, que o seu time é um time bom. Ainda com relação a essa questão de ter um time bom, de ter um time competitivo, um outro trecho é esse que segue. Marcos e Munlock, eles são amigos e ambos são habilidosos. Como os times foram separados de maneira que não reunissem várias pessoas habilidosas na mesma equipe em vários momentos, alunos e alunas pedem para mudar de time, pois temos incorporado que o importante é vencer. Como já relatei em outro diário, o Munlock ele é bastante competitivo e se irrita em vários momentos do jogo quando alguém do seu time erra ou quando sofre em ponto. Esse ocorreu na 8ª intervenção, né? Essa anotação aqui significa diário 8, categoria A, que é, mas ele é bom, e foi a primeira unidade de significado. Nesse momento, nós estávamos descendo, né? Indo para a quadra, e as crianças estavam conversando sobre a possibilidade de mudar alguém de time, tendo em vista que tiveram alguns alunos que faltaram, né? Então eles já estavam vislumbrando assim um remanejamento de pessoas entre os times. Nesse outro dia, aqui foi outro dia, diário 9, também havia essa possibilidade de trocar pessoas de time. E aí seguiu o seguinte trecho que eu observei.
É só passar uma pessoa desse para esse. Fica 6 contra 5. Já dá para jogar, falou Marcos, apontando para outro time que possuía mais pessoas e depois apontando para o seu. Então vamos escolher, completou Goege. É eles que escolhem? Questionou Emanuela. Esse time aqui pode deixar alguém passar para lá? Perguntei apontando para o grupo que possuía mais alunos. Ao mesmo tempo que os meninos disseram não, as meninas disseram sim. Pergunta para o Moonlock se ele quer passar para cá, disse Marcos. Bem, então aqui existem vários elementos, né? Eu destaquei como a emergência de processos educativos, são vários pontos. Uma é com relação à resolução do problema que Marcos dá aqui. Como que faria para que os times ficassem equilibrados? Outro ponto foi quando eu perguntei para os times, né, principalmente para o time que tinha mais pessoas, se alguém daquele time poderia passar para o outro. Então, enquanto as meninas, aqui o que eu identifiquei, enquanto as meninas não se importavam em escolher a pessoa, né, para passar para outro time, para que ocorresse a atividade e ficassem os times equilibrados, os meninos, eles queriam escolher as pessoas, né? Naquela ânsia, naquela tentativa de formar um time forte, de formar um time competitivo. Em outro momento, ainda nessa categoria, Gabriela começou a falar que notou o movimento de Moonlock no jogo, que trocava seus passes com Brenna. Eu disse que havia notado esse movimento e que era uma estratégia e inserir a questão do companheirismo na discussão, perguntando para Léo se ele tinha ficado satisfeito com o número de vezes que havia recebido a bola durante o jogo. Esse momento ocorreu na 16ª intervenção, né? E aconteceu especificamente no terceiro tempo. A Gabriela, esse dia, eu mantive a grafia como ela fez, tá? Talvez ela quisesse ter escrito Gabriela, porém eu mantive a grafia dela quando ela passou para mim o termo de consentimento. Bem, nesse dia eu tinha perguntado se alguém gostaria de me ajudar, de acompanhar a mediação, e a Gabriela se predispôs a acompanhar comigo. Então, nesse momento, foi uma fala dela, ocorreu no terceiro tempo, né? E isso ocorreu porque no primeiro tempo a gente tinha colocado uma regra para incluir mais as meninas no jogo, mas que os meninos proporcionassem essa inclusão, né, das meninas. Então a regra foi que meninos só podia passar a bola para as meninas. Aí o Moonlock, muito esperto, né, criou uma estratégia super rápido lá, ele combinou com uma menina que ele ia passar a bola sempre para ela. E daí ela, em contrapartida, ia devolver a bola para ele. Então, se por um lado ele incluiu uma menina no jogo, né? Talvez essa menina fosse a mais habilidosa, por isso que ele incluiu ela. Por outro lado, ele acabou excluindo outros membros do time dele. E aí, nesse caso, né, no terceiro tempo, a gente levou essa discussão para a gente tomar consciência de tudo isso. Bem, a outra categoria que surgiu foi as meninas ficam fazendo unha, que eu relacionei como sendo questões de gênero e o patriarcado. Essa categoria, ela surge da seguinte maneira. A gente estava discutindo sobre a incorporação de uma regra onde os pontos feitos pelas meninas valeriam mais que os pontos feitos pelos meninos. E aí, quando eu perguntei para todos por que os pontos das meninas valeriam mais, muitos falaram ao mesmo tempo e a fala de Goege me chamou a atenção. As meninas ficam fazendo unha. E aí, nossa, foi um falatório, né? Todo mundo falando ao mesmo tempo. E aí as meninas Brena retrucou, né, ao mesmo tempo. As meninas também jogam vôlei, jogam futebol, e a Sabrina também, né? Meninas também praticam esporte. Sabrina falou juntamente com a Brena. Bem, aqui nós podemos notar, então, que os preconceitos das mais variadas ordens, né, moral, biológica, religiosa, política, dentre outras, restringiram a participação das mulheres nos espaços de atuação do futebol e reiteraram por décadas a naturalização de que o futebol não era uma coisa para elas.
Então, nesse sentido, quando a atividade física é negada, né, para as meninas, elas elas vão dar conta de outras coisas também e vai diminuir essa habilidade delas, essas habilidades motoras das meninas, né? Ainda trazendo o trecho que eu citei anteriormente, né? Brena diz, então, as meninas também jogam vôlei, jogam futebol, e a Sabrina, meninas também praticam esportes. Um menino também respondeu junto, elas não gostavam. Então a gente estava tentando identificar por que que o ponto das meninas deveriam valer mais, né? A gente ainda estava no primeiro tempo da realização da atividade. As consequências, então, dessas concepções machistas e sexistas são sentidas pelas mulheres em seu dia a dia, desde criança, quando a princípio seu mundo ainda estaria livre de convenções, considerando-se natural que meninos brinquem com bola e meninas com boneca, que enquanto os meninos saem para atividades esportivas no contraturno, como o programa Segundo Tempo, né, do Ministério do Esporte, as meninas tenham que ficar em casa, cuidando dos irmãos menores. Bem, Goege ainda disse que as meninas gostavam de passar batom, passar maquiagem, porque daí eu estava perguntando para ele, mas o que exatamente você está querendo dizer, né? Explica melhor essa sua fala. E aí a Agatha coloca, né, que ela não gostava de utilizar maquiagem. Eu não gosto. Bruce, na minha opinião, as meninas são mais delicadas, porque os meninos têm mais resistência para jogar esses esportes, esses jogos brutos. Elas já são mais delicadas, demonstrando não ter internalizado aquele discurso que as meninas estavam proferindo momentos antes ainda dentro dessa conversa. Então, aí nesse momento, eu coloquei a questão, então, sobre por que que os meninos praticam mais esporte que as meninas, né? Por que o número de praticantes de esporte, por que, por que o número de meninas praticantes de esporte é menor que o número de meninos? Bem, é bastante frequente, então, que mulheres, jovens e adultas tenham dificuldade para participar do esporte recreativo, pois são vistas como as principais responsáveis pelas tarefas domésticas e de cuidado, enquanto os homens vão para os clubes, para o bar, aproveitando suas atividades de lazer no espaço público, inclusive na pretensa prioridade no uso de equipamentos esportivos. Bem, com tudo isso, né, esse retorno às minhas observações, aos diários, eu notei que algumas meninas começaram a tentar atacar, pelo fato que não havia ocorrido na brincadeira no dia anterior. Após ter saído da aula anterior, já incomodado com a participação das meninas em relação às ações de ataque, fiquei pensando se deveria fazer alguma regra que motivasse uma maior participação das meninas em outras partes do jogo, não somente colaborando com a defesa dos seus times. Coloquei questões mais diretas sobre a participação delas no jogo e percebi através da fala das garotas que havia medo de ser repreendidas por errarem, porque não imaginavam que pudessem atacar também, porque as meninas haviam dito que elas deveriam ficar ali e porque não havia visto nenhuma menina indo atacar. Aí, outro momento, também dentro dessa categoria do gênero, né, e de questões do patriarcado propriamente dita, a gente traz, segundo aqui o Boaventura, que essas relações sociais familiares dominadas por uma forma de poder, o patriarcado, que está na origem da discriminação sexual do que são vítimas as mulheres. Obviamente, tal discriminação não existe apenas no espaço-tempo doméstico e é, aliás, visível no espaço-tempo da produção ou no espaço-tempo da cidadania, como é no caso da escola, lá nas intervenções, né? E dos ocorridos observados. Em outros momentos também, a gente pode notar como que acontece fora de casa, né, no espaço público, como que é colocado, como que é imposto um determinado comportamento, né, para os meninos seguirem e para as meninas seguirem. Então, as filas, né, na hora de descer para a classe, a gente forma uma fila para ir para a quadra, né, e aí as filas foram separadas automaticamente entre meninos e meninas.
Jack estava dando risada de Rafa, que havia entrado na fila das meninas. Quando eu percebi o que ocorria, perguntei para Jack por que ele estava dando risada e falei alto para que toda a gente ouvisse que, como todas já sabiam, as filas eram mistas. Desde o momento que nós separamos os times e que os times eram mistos, para mim não fazia mais sentido a gente dividir as filas, né, entre meninos e meninas. Então aí, a partir da primeira intervenção, eu já tinha falado para eles, pessoal, as filas são mistas, vocês podem entrar em qualquer uma das filas. Mas aqui ainda, como é difícil, né, a gente mudar alguns hábitos que nós temos incorporados. Era a 8ª intervenção e ainda tinha menino, né, assim, brincando, né, brincadeira, né, tirando sarro do outro, porque o outro tinha entrado na fila que era considerado o lado da fila das meninas. Bem, eu tenho alguns pontos de chegada com essa pesquisa, né? Então, um dos pontos de chegada, aí no terceiro tempo, que eu chamei de mediação, fazendo analogia com a metodologia Cadierreira, foi que eu percebi uma maior fala das meninas. Além das meninas estarem falando mais, elas também tinham um posicionamento melhor, elas estavam com mais, argumentavam, defendendo as ideias delas. Eu notei também uma maior participação e inclusão nas atividades, né? No caso aqui das meninas e dos meninos, né? Os meninos que tinham menos habilidade. A criação, a alteração e discussão sobre as regras proporcionou e estimulou um espaço para a exposição de ideias e argumentação. A roda de conversa, ela colaborou em elucidar os pensamentos, perceber atitudes que não eram inclusivas ou solidárias, além de encaminhar ações para as vivências futuras. E aí, conversando com o professor que eu divido a quadra e conversando com a professora da classe também, sobre a questão dos pontos que eu estava chegando, né, com a minha pesquisa, eu notei que o trabalho em educação, ele é longo e exige bastante empenho, que as intervenções, elas surtiram efeito nas aulas, pois, né, como a gente pode verificar através da observação e do discurso dos envolvidos, mas elas não eram possíveis de ser notadas nos espaços que eram fora das aulas. Então, como eu voltando aqui, né? A professora um dia ela tinha perguntado para mim, né? Ah, como é que está seu trabalho, né? Porque como é que eles estão lá na aula de educação física? Porque aqui na classe eles não estão ainda com umas atitudes de respeito, né? Não estão cooperando. Eu percebo que eles são bastante competitivos, né? Então, voltando àquela questão de que é muito difícil a gente mudar assim alguns hábitos que estão incorporados na gente. É um trabalho longo, né? Um trabalho que demanda bastante esforço e que a ideia, na hora que despertar na mente deles, às vezes a gente acaba reconhecendo e potencializando, né? Essas mudanças. Bem, aqui foi a bibliografia que eu utilizei, minha referência. Eu gostaria de agradecer, principalmente à professora Yara, minha orientadora, ao Osmar, orientador, às pessoas da banca, né, às crianças, a toda a gente lá da escola, que foi fundamental também no desenvolvimento desse trabalho, a todos os meus familiares que sempre me apoiaram, me incentivaram e todo mundo que está assistindo. Muito obrigado. Obrigada, Fábio. Então, finalizando essa primeira etapa, a gente vai seguir para a próxima, que é a atribuição da banca. Eu vou, então, agora interromper a gravação.